Boa noite, irmãos. Novamente, né? Hoje nós temos Hoje é Natal. E desde criança nós temos muitas expectativas em relação a Natal. E em relação à mensagem que será ministrada também no Natal. Hoje nós falaremos especialmente sobre quando a profecia se cumpre. Às vezes esquecemos, mas o Natal é exatamente isso. É um momento em que Deus se lembrou do seu povo. É o momento em que a profecia de Cristo se cumpriu no meio daquilo que seria a igreja, daquilo que é o povo de Deus. Nós podemos entender não só o Natal, mas todo esse contexto como um momento de servir ao nosso Deus, como um momento de relembrar um dos marcos do cristianismo. E aqui a gente observa que o tempo da profecia chegou. E é sobre isso que nós falaremos essa noite. Sabe, quando os seres humanos pecaram e a gente pensa em Adão e Eva, a gente pensa que Adão e Eva pecaram ali no paraíso. E mesmo assim, não foi o fim. Nossa queda, ela não foi semelhante à dos anjos, por exemplo, no qual foi uma queda definitiva. Quando nós caímos, Deus nos falou que haveria inimizade entre a serpente, mas que no final ela teria a cabeça esmagada pelo descendente de Eva. Esse mesmo Deus prometeu um filho a um senhor em idade avançada. E essa promessa veio a ser cumprida num filho da alegria. Isaac era o seu nome. Foi a criança que fez Abraão e Sara rirem. O povo de Deus veio a crescer, veio a se multiplicar e infelizmente foi escravizado. Então Deus, em sua misericórdia, permitiu que uma criança deixada às margens do rio Nilo fosse encontrada pela filha de Faraó. O filho tirado das águas, Moisés, aquele que serviu para tirar o povo de Deus da escravidão. Mal sabia Joquebede que ao embalar e acalentar o choro daquela criança, embalava o futuro libertador do povo de Deus. Porém, Moisés foi além. Ele formou um discípulo, um futuro líder, um jovem que teve o nome mudado de Oséias, que significa salvação, para Josué, que significa Deus é a salvação, ou Jeová salva. Quando nós observamos esse nome, Josué, se você trazê-lo do hebraico para o português, vai ficar Josué. Porém, se você trazer do grego para o português, vai ficar Jesus. Josué e Jesus são o mesmo nome. E aqui a gente observa duas crianças separadas por milênios, ambas com uma missão gigantesca: fazer o povo de Deus entrar na terra prometida. E, irmãos, há uma terra prometida. Entre eles vieram vários grandes homens: Gibeão, Sansão, Davi, Salomão, vários outros meninos, várias outras crianças que que vieram com a palavra do Senhor. E aqui a gente observa, irmãos, que Deus que Deus age no meio do nosso povo. Nós observamos que Deus cumpre antigas promessas e que essas promessas, às vezes por nós, parecem demorar demais, estão sendo cumpridas. Como diz Hebreus 1:1-3, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Hebreus nos lembra que o Filho, o Cristo encarnado, é a maior revelação de Deus. Sabe, ele não se apegou ao ser Deus, e o Verbo encarnado, aquele que existia antes do mundo existir, veio a esse mundo. Como diz o texto de Isaías, como um filho se nos deu. Uma criança daquelas que muitos talvez não tivessem paciência aqui nesse culto. Talvez que estivesse chorando ou estivesse falando um pouquinho demais. Uma criança que em clima que a gente olha e pensa quanta coisa veio após dela. Sabe, quando nós olhamos para isso, que Jesus veio de forma tão pequena, tão frágil, é tempo de olhar e pensar na nossa vida a partir da profecia de Jesus. Eu convido os irmãos para abrirem o texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 1, do verso 39 ao 36. Lucas, capítulo 1, do verso 39 ao 36. Ou melhor, 39 ao 56. Nós estaremos lendo juntos esse texto. Na minha tradução, que é a NVT, vai estar mais ou menos assim, semelhante à sua. A partir do verso 39. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouviu a saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria." Maria respondeu: "Minha alma exalta ao Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos os que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, Abraão e seus descendentes, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Irmãos, quando nós olhamos aqui, essa profecia não surge ao acaso. Ela está em um contexto de eventos que estão ocorrendo. Primeiro, um anjo visita Zacarias e avisa que ele teria um filho, mesmo sendo em idade avançada. Muito parecido com o que aconteceu com Abraão e Sara, muito parecido com o que acontece aos pais de Sansão. Mesmo não tendo filhos em idade avançada, o anjo fala para eles que eles o teriam. E aí, se você lembra da história, Zacarias não acreditou. E o anjo falou: olha, porque você não acreditou, não poderá falar nada até que o menino nasça. E aí a primeira coisa que ele vai falar vai ser o nome da criança. E aí
esse anjo vai e visita Maria e fala para ela que ela foi muito agraciada. Se você prestou atenção na leitura, viu que Maria tentou entender o que esse anjo está falando. Ela olha assim, o que ele está querendo dizer? E aí o anjo fala para ela que ela ficaria grávida e daria à luz a um menino. Eu imagino que Maria se desespera. A idade normal de casamento naquela cultura, naquele contexto, era dos 12 aos 14 anos. Uma menina não chegava aos 15 anos sem estar casada. E Maria já estava prometida em casamento, mas ainda não tinha se casado. E aí ela fica pensando, eu não tenho marido, e ela teme. O anjo fala para ela que para Deus todas as coisas são possíveis. Ele fala, olha, Isabel, tua prima, engravidou, já sendo idosa, já não podendo dar à luz, ela engravidou, porque Deus faz maravilhas. Maria, sabendo isso, ela vai e visita Isabel, não pensa duas vezes. O texto nos fala que ela apressadamente visita Isabel. E quando ela visita Isabel, ao ver Isabel, quando ainda não tinha barriguinha de grávida, só uma revelação do anjo, quando ela ainda poderia estar se perguntando como é que contaria isso para Isabel, ou mesmo como é que trataria com José, quando ela está pensando aqui, será que eu estou grávida mesmo? Será que tudo isso é real? Quando todas essas coisas estão acontecendo, um sinal lhe é dado. E ela foi ver, é interessante que ela foi ver o sinal que Deus tinha dado a Isabel. Ela sabia que Isabel era idosa, ela sabia que Isabel já não podia ter filhos. Quando Isabel engravidou, ela não postou uma foto no WhatsApp falando, Deus me abençoou. Não era assim naquela época, não é? Também não era tão simples enviar cartas, mas quando Isabel engravidou, eu imagino quanta alegria deve ter sido ali. Não era a mesma situação que Maria enfrentaria. Maria enfrentaria a vergonha e o medo de ser rejeitada. Mas ela visita Isabel e ao ver Isabel de longe, como é que se fala? O futuro profeta, a criança que estava no ventre, e aí se você pergunta quando é que começa a vida, claramente ela começa na concepção, claramente ela começa no ventre. A criança estremece frente à presença do Messias, frente à presença daquele que ela viria anunciar. E aí, irmãos, o texto nos fala que não só a criança estremece, mas que Isabel fica cheia do Espírito. E fala, um texto muito conhecido e recitado, que bem-aventurada é Maria. Bendita é o fruto do ventre dela, porque ela estava carregando aquele que traria libertação a Israel. Porque ela creu nas palavras do Senhor e assim o Senhor cumpriria. Então nós temos o cântico de Maria aqui. E aí o texto nos conta que ela fica 3 meses com eles, depois volta para a sua casa, e aí nós temos o nascimento de João Batista, nós temos o casamento de Maria, nós temos o censo, no qual eles vão para Belém de Judá, e aí nós temos o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é marcado de simplicidade e ao mesmo tempo da glória de Deus. Um anjo se revela a pastores e em seguida uma multidão de anjos louva nos céus. Eles vão até Jesus e se dobram ao Rei dos Reis, que estava enrolado em panos numa manjedoura. Talvez você pense que isso é simples, mas é mais simples do que você pensa, irmãos. O local onde guardamos os animais não costuma ser o melhor local da nossa casa. A cidade estava lotada, não havia local para Jesus, então Maria acabou dando à luz numa manjedoura, estabelecimento onde se guarda os animais. Se você tem animal em casa, sabe que se você não lavar todo dia, aquele local fica mal cheiroso, para usar eufemismo. O nosso rei não nasceu
num palácio, no melhor hospital ou mesmo no local mais higiênico. O nosso rei veio e foi enrolado em panos numa manjedoura. Há um tempo depois dali, chegam os magos e tempos depois eles fogem para o Egito, lembrando que surge o decreto de Herodes. Mas quando nós olhamos para todo esse contexto aqui contado pelos evangelistas, e o nascimento de Jesus vai estar registrado nos evangelhos, nós observamos, ao olhar para a nossa época, ao olhar para 2000 anos depois, que Natal é tempo de luzes. Há pessoas que enfeitam a sua casa no Natal. Há cidades que colocam luzes por todos os lados. Aqui a gente não está falando mais de pessoas que seguem alguma fé. Nós gostamos de colocar luzes de Natal nas nossas casas. Nós gostamos de enfeitar as nossas casas. Nós gostamos de mesas cheias. Então, se Deus quiser, a sua geladeira ainda tem comida de ontem. Talvez você tenha almoçado e jantado. E se você era como eu lembro que várias vezes eu peguei comida na casa do vizinho, né? Porque sempre tinha muita comida, vizinho, deixa eu levar aqui. Hoje em dia, quando você é mais jovem, você pede qualquer vasilha, né? Me dá a sua Tupperware aí, deixa eu levar. Depois que você fica mais velho, você sabe o valor de uma Tupperware, então me dá no potinho de manteiga mesmo, mas você quer levar a comida. E aí a gente tem mesas cheias, alegria, a gente tem música conhecida. Mas, irmãos, nesse Natal de 2025, talvez tenha pessoas que estão cansadas. Talvez tenha pessoas que passaram em silêncio, sozinhos ou entristecidas. Talvez tenha pessoas que tenham orações não respondidas, que buscaram restauração, que buscaram cura, que buscaram milagres, que não vieram. Talvez tenham pessoas que estejam em longas esperas. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha pensado, será que Deus ainda me vê? Será que Ele ainda visita os lares, como visitou o de Maria? A boa notícia, irmãos, é que quando Deus pisou nesse mundo, Ele não pisou pela porta da grandeza humana, mas Ele entrou em lares humildes, em corações dispostos, em locais que ouviam a sua voz. Sabe, antes do coral dos anjos, antes mesmo da manjedoura, antes dos pastores, tudo que nós temos aqui na nossa leitura são duas mulheres se encontrando em uma casa simples. Aqui tudo que a gente tem é uma jovem grávida que ainda está prometida em casamento e uma senhora idosa também grávida. Nenhuma delas era famosa, nenhuma delas era poderosa, mas mesmo assim o céu se inclinou. A gente observa que uma criança salta no ventre, em que uma mulher fica cheia do Espírito. É assim que Deus começa a cumprir suas antigas promessas. O Natal, ele não começa especificamente no nascimento de Jesus, mas ele começa quando alguém ouviu a mensagem do anjo e creu. Hoje eu não quero convidar você a olhar para esse Natal, mas não o Natal das vitrines, não simplesmente o Natal das luzes, mas o Natal da fé, da esperança e o Natal da visita de Deus aos lares humildes. Quando nós pensamos nisso aqui, nós olhamos e vemos que o Natal, ou que Deus se manifestou na obediência de pessoas simples. Sabe, o verso 39, ele nos fala que Maria obedeceu. E aí ela foi apressadamente visitar a sua prima. Talvez Maria não tivesse respostas. Talvez Maria não pudesse explicar sua gravidez para José, muito menos para Isabel. Talvez Maria não tivesse como prever o futuro daquele que viria a ser o libertador do povo de Deus. Mas, irmãos,
A nossa fé não é ter garantias ou certezas com relação ao futuro. Eu sempre falo que nossa fé é caminhar na direção que Deus indica com uma lanterna de 3 metros. Sabe aquelas lanternas que iluminam um pouco aqui? Você olha para o futuro, mas você não é capaz de ver depois da próxima curva. Você não é capaz de ver 10 metros adiante. Você precisará caminhar 3 metros para ver mais 3 metros adiante. Eu lembro do texto de Salmo que fala que lâmpada para os nossos pés. E esse contexto é importante porque numa trilha escura, ou se você já teve a oportunidade de caminhar no meio da mata, à noite, você sabe que importa você olhar para frente. Mas mais importante do que isso é você conseguir olhar para onde está o seu próximo passo. Senão você tropeça, senão você cai, senão você escorrega. E aqui é importante nós estarmos olhando para o próximo passo. Mas como faremos isso? Aqui a gente observa que só é capaz de fazer isso quem anda com Deus como um aprendiz caminhante. Nós andamos obedecendo a Deus, ao mesmo tempo que andamos ouvindo a Deus. Foi o que Maria fez. Mas hoje nós temos a palavra de Deus e temos que ser capazes de ouvi-la, de termos temor, de buscar ao nosso Senhor e sermos capazes de ouvir a sua voz, como Maria foi. Irmãos, e a gente observa que Deus, de certo modo, e eu vou usar essa expressão aqui com muita cautela, Deus honra quem crê na sua palavra. A gente observa aqui que há uma necessidade de andar com o nosso Deus, ouvindo a sua palavra. O verso 45, ele nos diz que você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Irmãos, crer nas palavras de Deus é importante, mas crer significa que nós caminharemos e obedeceremos ao nosso Senhor. Sabe, Maria não tinha garantias humanas. O cenário para Maria era difícil. Como eu falei, o que sua prima diria a ela? Será que seu futuro marido a aceitaria? E se você lembra da história, lembra que se o anjo não intervisse, José deixaria Maria? Mas eu penso que fé não é uma ausência completa do medo, mas uma coragem de agir apesar do medo naquilo que Deus te ordena. Irmãos, Deus ainda honra promessas antigas. A sua fidelidade permanece de geração em geração. O Natal nos lembra que Deus cumpriu uma promessa. Mas aqui nós precisamos atentar. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós celebramos o nascimento de Jesus, mas vivemos de fato como se Jesus estivesse existindo ou ignoramos a sua existência todos os outros dias do ano? Será que nós celebramos o nascimento de Jesus e entendemos que Ele nasceu em nosso coração, em nosso lar, e que por isso nós obedecemos e vivemos e buscamos ser fiel ao nosso Senhor? Nós realmente seguimos aquilo que a palavra manda ou nós ignoramos? Sabe, Natal é tempo de refletir sobre essas coisas. Várias vezes você vive todos os meses do ano como se nem considerasse a vontade de Deus. Começou janeiro, então o que você faz em janeiro? Faz planos para o novo ano. Esses planos não incluem Deus. Fevereiro, você aproveita e viaja. Março começa o ano e começa o trabalho, a correria, e vai correria até junho. Talvez julho você tenha tempo de descansar um pouco e então a correria segue.
Quantas vezes não abandonamos a comunhão dos irmãos? Quantas vezes não ignoramos o culto? Quantas vezes não aproveitamos o dia inteiro de lazer para dormir no culto de domingo à noite? E eu não vou dizer que eu vejo isso de vez em quando, não é? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente está de férias, aproveita, chega no culto à noite, esse friozinho, ar-condicionado, senta ali atrás e começa a dormir. Só um leve cochilo. Não é? Eu tinha um colega pastor que ele dizia que a gente aprendia dormindo. Então ele nunca acordava a pessoa que estava dormindo, né, no culto, na aula, que ela estava querendo aprender mais rápido. Tem gente que é assim, vem assim, não quer nem esperar terminar para aprender, já quer memorizar as coisas. Irmãos, quantas vezes não priorizamos várias outras coisas na nossa vida e esquecemos Jesus? Essa que é a nossa realidade. Depois nos perguntamos por que nossa vida está assim. Depois nos perguntamos por que nosso caminho está assim. Depois nos perguntamos por que nossa fé está abalada ou nosso coração enfraquecido. Nós temos causas gigantescas e ao invés de nos agarrar ao Senhor e orar e jejuar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias e ir buscar a Deus, a gente se afasta, a gente se distrai, a gente faz 1001 coisas, menos buscar ao Senhor de todo o coração. Irmãos, eu lembro do texto de João que ele fala que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Talvez haja pessoas na igreja que ainda não tenham recebido Jesus. Talvez ela conheça a tradição, talvez ela saiba levantar e cantar, talvez ela até contribua como os fariseus faziam, dava o dízimo de tudo. Se achasse uma moeda na rua, dava o dízimo da moeda. É isso que significa dar o dízimo até do cominho que Jesus fala. Talvez seja assim, mas ainda não recebeu Jesus verdadeiramente. O que adianta saber toda a história de Jesus e viver como se desprezasse a Deus? O que adianta ouvir Jesus Natal após Natal e não segui-lo? O que adianta fazer ceia uma vez por ano se ele ainda não entrou para ceiar em nossos corações? Do que adianta fazer o Natal das luzes se vivemos todos os anos em trevas? De que adianta, irmãos, nós caminharmos com Jesus nas nossas palavras, mas o negarmos com as nossas atitudes? Quando nós olhamos aqui a Maria e achamos tudo isso muito bonito, nós percebemos que Maria obedeceu. Tão somente Maria obedeceu. E é aqui, irmãos, que nós vemos a diferença. É aqui que a gente observa que a glória de Deus, ela vai se revelar na simplicidade. João Batista, aquele que viria a ser batizado, chamado de João Batista, ainda no ventre de Isabel, ao estar na mesma presença de Jesus, estremece. E sua mãe clama, cheia do Espírito: bendita és tu entre as mulheres. E ela clama: bendito é o fruto do vosso ventre. Maria, porém, responde, Isabel continua falando: sou digna da visita da mãe do meu Senhor? Sabe, Maria não era a mulher mais santa de todas as mulheres. Com certeza não era, como eu ouvi falar algumas vezes, mas ela foi a mulher mais cheia de graça que pisou nesse mundo. Afinal, ter a honra de gestar o Filho de Deus não é algo que acontece mais de uma vez na história. A missão mais nobre de uma mulher na Bíblia, irmãs, não foi a missão de profetisa ou de instrumentista, como acontece com o caso de Miriam. Não é a missão de juíza, como acontece com Débora. A missão mais nobre que aconteceu na história do povo de Deus com uma mulher foi a missão de mãe. E aí a gente lembra daquele trecho, daquela frase famosa que diz que a mão que embala o berço governa o mundo.
Maria diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Salvador chegou no mundo. E sabe, Maria não tinha como prever isso. Não tinha como prever que aquela criança que aprenderia a andar com ela, andaria sobre as águas. Maria não tinha como prever que aquela criança que ela cuidou, curaria os feridos dessa terra e traria libertação aos cativos. Que Maria não tinha como prever que aquele que ela acalentava o choro seria aquele que um dia enxugaria toda a nossa lágrima. Maria não sabia que enquanto beijava o rosto de seu filho, beijava a face do Filho de Deus. Mas, irmãos, mesmo não sabendo de tudo isso, ela obedeceu. Ela obedeceu a Deus. O que torna Maria tão cheia de graça é a sua obediência a uma missão tão importante ou singular. Que hoje, sabendo que Jesus nasceu nessa terra, ele possa realmente não só ser o nosso Salvador, mas ser o nosso Senhor. Que nós possamos entender que a manjedoura, assim como o túmulo estão vazios, mas o trono está ocupado. Que existe um rei que clama por cada pedaço desse universo e que governa com mão de justiça, que é capaz de trazer paz, que excede todo entendimento aos nossos corações, que é capaz de curar nossa ansiedade, que é capaz, irmãos, de nos dar propósito de vida. Em um mundo tão caótico e tumultuoso, existe um rei que nos aponta um caminho. E aí talvez você fale: mas pastor, eu já conheço Jesus, eu sou cristão. E aí a gente lembra de Jesus falando: olha, aquele que me ama é aquele que segue os meus mandamentos. Irmãos, não há possibilidade de você não seguir os mandamentos de Jesus e amá-lo. Ou você o ama e obedece, ou a sua vida está em rebelião àquele que é rei sobre toda a terra. Nessa noite, minha pergunta é: seguiremos o exemplo de Maria e obedeceremos a Jesus, ou continuaremos vivendo como Herodes, como aqueles que estão em rebelião contra o reino de Deus? Não há meio termo, não há tempo, não há um 2026 para esperar e consertar nossa vida, ou mesmo mais algum tempo. Não há. É tempo aqui e agora de corrigir nossos caminhos, de abandonar os nossos pecados, de entender que a luz veio a esse mundo e que ou você ama o Filho de Deus ou você ama as trevas, como muitos amaram. É tempo, irmãos, de ver Jesus Cristo brilhar em nosso coração, sem meio termo, sem rodeios. Que nós possamos nessa noite refletir sobre como temos caminhado até aqui, se nós temos tido temor ou simplesmente ignorado a mensagem da cruz. Vamos estar orando juntos?